Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, aqui em Santa Maria. E para minha alegria, está comigo hoje um amigo de muitos anos, Francisco Heraldo de Azambuja, mais conhecido no movimento espírita. Acredito que se disser Francisco Heraldo, ninguém sabe quem é, mas quem disser Heraldo, aí todo mundo sabe quem é. Heraldo, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui no programa. Para quem não sabe, logicamente que só eu e o Heraldo sabemos, o Heraldo foi quem me deu aquele empurrãozinho, aquele start para minha primeira palestra espírita, né, numa casa espírita, casualmente na Sociedade Espírita Dr. Fernando O, da qual tu faz parte, né, Heraldo? Que a partir do convite do Heraldo que eu fui lá dar uma palestra lá no Fernando O. Dar um abraço naquele pessoal todo lá, aqueles meus amigos e amigas que eu tenho lá. E nós vamos bater um papo hoje sobre família. Heraldo, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, certo? Tá? Heraldo, qual a importância, digamos, da família para o grupo familiar? Existe a importância da família é essa que nós conhecemos, que tem as definições pela sociedade, ou tem algo muito mais profundo por trás dela? Antes de te responder, eu também gostaria de agradecer o convite. Fica à vontade. Querido irmão, é um prazer estar aqui novamente, né? Me sinto realmente honrado em estar participando deste programa e trago um abraço fraterno também, apertado para todos os telespectadores da Sociedade Fernando O. Então, fico muito feliz de aqui estar. Então, ótimo. A família é de extrema importância. Desde o tempo de escola, nós aprendemos, acredito que até hoje, né, a família como uma célula da sociedade. Isso, tirando a religião de lado, uma célula da sociedade. Bom, sendo uma célula de um conjunto, né, ela faz parte, como se fosse no nosso corpo ou em qualquer órgão, né? Então, essa célula ela é de extrema importância. Por quê? Há mais de 2000 anos, Jesus, na realização do seu primeiro evangelho, Jesus já, conversando na casa de Pedro, ele já dizia como é que nós vamos ter uma comunidade equilibrada, os países bem estabelecidos, a paz no mundo, se sob o mesmo teto, entre quatro paredes, nós estivermos em guerra. Então, a importância da família para o mundo, para a nossa evolução, é extremamente importante, porque uma família ajustada, se pode perceber uma comunidade ajustada, um Estado, um país e um mundo que está, né, certamente esse é o nosso caminho, um mundo ajustado. Então tudo começa dentro da família. Jesus disse, é o primeiro templo de aprendizado do homem. É o seio de aprendizado, a família. É o nosso, onde as almas se encontram para aperfeiçoamento, para ajuste. Duas almas se encontram. Agora, eu te pergunto o seguinte, fazendo um link com isso que tu falaste aí. Eu vou te fazer uma pergunta meio...
Alguém nasce, digamos, alguém no planejamento espiritual é preparado para nascer na família do José da Silva. Sim. Acontece daquela espírito que é preparado para reencarnar no corpo da Maria, por exemplo, nascer num outro endereço que não do planejamento? Ou seja, alguém nasce no endereço errado? Não sei se eu posso fazer essa pergunta. Pode, não. Na verdade, existe um planejamento muito criterioso, né? Esse planejamento é bem interessante, toda essa programação é muito bem elaborada, existe, por incrível que pareça, psicopedagogos, psicólogos, espíritos que tiveram um sucesso imenso na constituição familiar, auxiliando esse irmão, os irmãos que vão reencarnar, né, tiveram essa bendita oportunidade, né, auxiliando, né? E nós nos matriculamos na escola reencarnatória, onde vamos nos preparar. Vamos falar no geral, né? Existem exceções, é lógico, se der tempo a gente pode comentar, mas se o Heraldo, se o Jader foi programado para nascer naquela família, ele vai nascer naquela família. Por quê? Porque se não ocorrer isso, ocorre a união entre um homem e uma mulher, e hoje existem várias maneiras também de se conceber. André Luiz é muito claro em nos afirmar que existe uma magnetização, uma energização do espermatozoide e do óvulo, né? Então, para que ocorra a formação de um corpo físico, né, para que ele cumpra a sua trajetória terrena, ele precisa daquele corpo físico, né, com aquelas características, com aqueles dois gametas, né? Então, com o espermatozoide e o óvulo. Então, eles são energizados. Se porventura não é para ocorrer isto, a espiritualidade tem o trabalho de sufocar essa energização do óvulo, principalmente do óvulo. É mais no óvulo que no espermatozoide. Se eles não estiverem energizados, diz assim, não, é o mais forte que ganha o espermatozoide e consegue fecundar o óvulo, né? Não, é o mais energizado. O André Luiz é muito claro nisso. Então, quer dizer que todo mundo nasce no endereço certo. E o espermatozoide é aquele espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Escolhido e energizado. Não tem outra opção. É essa a opção. Tu falaste uma coisa, escola reencarnatória. O que é escola? Nós somos matriculados na escola reencarnatória. O que é isso? Pois nós somos. A gente diz assim, eu não pedi para nascer. Não, a gente não pediu, a gente implorou para nascer. Porque lá na espiritualidade a gente tem outra visão em relação à felicidade, à nossa melhoria. Então a gente quer ser pessoas melhores, né? Porque a gente vê o nosso entorno e vê como é bom ser evoluído, evoluir e ser feliz. Então a gente é colocado, né, pela bondade divina, escolhido, claro, pelo merecimento, se matricula. E lá se estuda, na espiritualidade se estuda mesmo. Se estuda, inclusive, aspectos científicos, técnicos científicos, e esses ficam gravados no nosso espírito, na nossa alma, ficam gravados, e normalmente, quase que na totalidade, são aplicados aqui na Terra, a parte científica. E a parte moral, que é a preparação reencarnatória, que vai ser dessa família, nós estudamos muito porque existe vários aspectos que vão envolver a constituição familiar. Existem diversos aspectos. Então eu tenho que me preparar muito. Por isso que existem os pedagogos, os psicopedagogos, aqueles orientadores, né? Que no... Pois é, tu falaste psicopedagogos, né? Mas lá não tem só anjos e demônios de um lado e do outro, como pedagogos, palavra complicada. Psicopedagogos, é complicada a palavra, não temos muita... Existem lá, como é que eu vou ter, professores, médicos. Totalmente. Tudo isso. Tudo isso. Na espiritualidade é como se fosse uma encarnação, uma projeção, lógico, com outras características bem mais elevadas, aprofundadas, mais habilitadas, extremamente habilitadas, né?
mas tudo muito próximo. Então não é nada fora do que nós estamos vivendo aqui na Terra, porém numa situação bem melhor, muito mais organizada, próximo à perfeição, para que nós possamos aqui estar na Terra, né, de uma maneira, da melhor maneira possível, para cumprir os nossos objetivos reencarnatórios, que ou seja, adquirir não seria o termo, dizer agregar virtudes, agregar conhecimentos científicos, não. Os científicos, sim, os morais, né, as virtudes, nós não vamos agregar, porque elas já estão em nós. Quando nós somos individualizados como espíritos, Deus já colocou todas as virtudes em germe, ou se diz em semente. Então essas virtudes, através da bênção da reencarnação, nós vamos começar a fazer com que elas germinem essa semente e vão aflorando e vão se desenvolvendo. Virtudes, né? Do amor, do perdão, da caridade, e aí a gente pode enumerar aqui, passar a tarde inteira. Né? Heraldo, eu não vou me referir ao Heraldo, vou me referir a mim. Eu escolhi essa carcaça aqui para vir nesse mundo desse jeito aqui, ou o pessoal escolheu por mim, ou vai que a gente dá um jeito lá. Pois é, eu também eu pensei assim, eu gostaria de ter nascido, eu entrei na fila do George Clooney e do Brad Pitt, mas chegou lá, tinha terminado a matéria para esse corpinho aqui, né? Tá certo. Na verdade, a maioria de nós já temos a capacidade de atuar ativamente na escolha do corpo, na escolha das provas, das expiações, do lar, do convívio social, ou do convívio profissional. O local a gente vai ter que já está determinado, porque é ali que eu tenho que cumprir as minhas provas, as minhas expiações. Eu tenho que estar no seio de onde eu vou trabalhar, onde eu vou melhorar o que eu programei nessa escola que eu me matriculei. É ali que eu preciso saber, né? E eu participo ativamente, hoje a grande maioria da população, participa ativamente na constituição do corpo. Só os espíritos elevados têm a capacidade de plasmar eles mesmos o corpo que eles, né, quando reencarnam como missão. Nós ainda participamos ativamente da Constituição, mas este é o corpo que nós necessitamos. Não está nada errado. Eu gostaria, brincando novamente, eu gosto muito de brincar para marcar bem a nossa... Gostaria de ter o cabelo do Elvis Presley, mas não deu, né? O meu irmão também, então eu ia ficar mais bonito um pouquinho. Né? Mas assim, a gente... É o corpo que precisa, é o corpo que necessita para cumprir as tarefas reencarnatórias. Esse é o ideal, é o perfeito. Falaste que a maioria, tu usaste essa palavra, a maioria tem condições de dar palpite lá. Isso, né? Participar. Quem é que não tem condições de participar? Aqueles irmãos que estão... Desculpa, só para esclarecer. Participar da escolha das provas, a escolha do corpo físico com o qual reencarnará, etc. Quem é que não tem? Bom... nós chamamos assim de reencarnação compulsória, ou seja, aquele irmão que está tão arraigado, né, com extremas dificuldades morais principalmente, ele poderia ser o termo atrasado, é um termo meio pesado, mas ele está atrasado em relação à média dos espíritos aqui que estão no orbe terrestre, aqui estão encarnados e desencarnados. Eles não têm a condição, tanto intelectual quanto moral, para fazer essa escolha. Eles não têm condições de decidir, né? Porque eles estão precisando de um socorro, eles precisam ser secundados como se fossem espíritos primitivos, né? Só porém neste período. Então o que ocorre com eles? Eles são colocados em famílias, as famílias sim, os genitores ou aqueles que vão cuidar dele nessa encarnação. Só para um adendo ao irmão, não necessariamente pai e mãe, pode ser vô, avó, comumíssimo, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, né? Adotar, não importa, e é família, né? Sim. Família, relacionamento homoafetivo é família, né? E são colocados, e eles aceitam, olha só que interessante, eles aceitam uma missão de receber um irmão que provavelmente tenha
muitas dificuldades, principalmente morais, rebeldia, intolerância, desvio de comportamento, essas dificuldades que todos nós vemos. É normal, nós temos ou alguém na família, ou algum conhecido, ou a gente vê na mídia, ou a gente vê no nosso bairro, nos nossos amigos, né? Então sempre existe aquele irmãozinho mais difícil. E esse irmãozinho mais difícil ele não tem a capacidade de escolher. Ele não pode escolher porque não sabe como vai fazer isso. E a uma família de bom coração é colocado esse irmão para que facilite a introdução dele no lado do crescimento espiritual. Eu te pergunto, a família de bom coração, ela se propõe ou ela é escolhida? Vocês dois aí, o casal aí, o João e a Maria, vocês vão cuidar lá desse rebelde aqui que vai reencarnar. Como é que funciona isso? Não, existe no plano espiritual, não existe os diálogos, né, são através dos sentimentos. E os sentimentos demonstram como nós somos, né? Então já existem irmãos, né, espíritos, porque os espíritos não têm sexo, né? Eles vão reencarnar. Pode se recusar uma reencarnação? Pode. Não tem problema, pode se recusar. Mas normalmente existem irmãos já preparados, muito preparados, que já tiveram grandes sucessos em reencarnações anteriores, que conseguiram conduzir espíritos difíceis, em reencarnações difíceis, e tiveram, como eu repito, esse sucesso. Eles são convidados, né? Não é só 1, 2, 3, 4, 5 espíritos. Eles são convidados, ou eles mesmos se dispõem, não, eu quero reencarnar. Porque para eles também é um desenvolvimento, é um crescimento da resignação, da tolerância, né? Então eles vão aumentar as suas virtudes, né? Vão crescer, vão ser espíritos melhores. A cada encarnação a gente cresce um pouco. Geraldo, tu falaste bem no iniciozinho que a gente já vem com todas as virtudes. Isso. Correto, né? Tu falaste isso. Falei. Agora, se a gente já vem com todas as virtudes, por que a gente passa encarnação, outra encarnação, e outra, e essas virtudes que a gente está com elas, segundo Sim. as tuas palavras, não desabrocham em nós. Pois. Desabrocham apenas aquelas coisas que não deveriam desabrochar, que são os nossos defeitos. Por que os defeitos aparecem antes, digamos? As nossas dificuldades, né, as nossas imperfeições, né, que nós somos espíritos milenários, nós somos muito antigos, né? E como a gente não vem, né, vem no mundo primitivo, a gente vem caminhando e quando nós reencarnamos, inclusive na programação reencarnatória, a gente tem que ter muito cuidado pelas influências da matéria. As influências da matéria são extremamente importantes, né? E o véu do esquecimento, porque tudo aquilo que a gente programou, a matéria, as influências da matéria e o véu do esquecimento são componentes que podem nos dificultar, né? Mas nós agregamos durante todas as nossas encarnações gostos que para nós não sabíamos que era errado. São gostos, prazeres da matéria, prazeres efêmeros, prazeres momentâneos, mas que nos preenchiam, mas que não são saudáveis. Saudáveis para o espírito. Para o espírito, são totalmente... Pode ser saudável para o corpo. Para o corpo, os prazeres, a sensualidade e tantos outros, né? A parte material, não, eu preciso do dinheiro, eu vou conseguir de qualquer maneira, nem que eu tenha que matar alguém, prejudicar alguém, aquilo é mais forte do que eu, mas só no sentido porque o meu objetivo é aquele, não interessa como eu quero. Então, pelo convívio, por isso, a gente vai agregando em nós essas dificuldades. Eu prefiro chamar de dificuldades do que imperfeições. São imperfeições, Sim. Na verdade. E essas imperfeições, elas vão saindo no momento que eu desenvolvo as virtudes. Se troca naturalmente imperfeição por virtude. E essa virtude vai se desenvolvendo através das reencarnações, da justiça da reencarnação. Aí que eu vou começar a germinar, a semente germina com calor e com umidade. E na encarnação eu vou, essa bendita escola reencarnatória, né, que Jesus nos preparou com tanto amor e tanto carinho, nós vamos começar
a regar essa sementinha, né, com amor, com a água, com o calor do coração, para que essas virtudes venham a aflorar. E aí elas vão se desenvolvendo e naturalmente as imperfeições ou as dificuldades ou aquilo que nós agregamos no nosso, isso sim, veio de fora. Nós temos que tirar aquele homem velho, aquelas coisas que estão grudadas em nossas roupas, né, e essas saem, essas não vieram com nós, né, e fazer aflorar, como eu repetindo novamente, de dentro, as virtudes que estão em germe dentro de nós. Geraldo, a produção me disse que os nossos primeiros 15 minutos se esgotaram, certo? Gente, a gente está encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mas o nosso assunto família vai continuar no segundo bloco com esse meu grande amigo aqui, Francisco Heraldo de Azambuja. O nosso intervalo é pequeniníssimo, existe essa palavra no dicionário? É bem pequenininho e a gente já volta. Não sem antes, claro, agradecer ao Lar de Joaquina, a Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Estudo e Caridade. Como eu disse, a gente já retorna em seguidinho. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo hoje com um grande amigo meu, posso dizer assim, ele me autoriza a dizer que é um grande amigo meu, Francisco Heraldo Azambuja. E a gente está batendo um papo sobre família. E o Heraldo, no final do primeiro bloco, Heraldo, falaste na bênção do esquecimento do passado. Aí eu te pergunto o seguinte: será que não seria melhor eu recordar aquele passado, quem eu prejudiquei, para eu ter, digamos assim, um norte por onde seguir, a quem eu devo perdoar? Será que não seria melhor eu lembrar do meu passado? Nós temos um grupo de estudo, só que a colega não participa mais. Ela dizia assim: Heraldo, não adianta, eu preferia saber o que eu fiz no passado para mim poder. Então vamos fazer uma analogia. Pegar uma analogia, um exemplo assim. Eu tive, em alguma encarnação, a gente sempre fala na passada, mas normalmente em alguma encarnação eu tive um desafeto ferrenho, eu recebi uma traição imensa, eu fui assassinado,
eu fui, me tiraram tudo que eu tinha de posses, eu tive um algoz, eu fui o algoz ou foram algoz comigo. E nós temos que nos reajustar com a lei de Deus. Nós temos que nos amar, nos ajustar. Isso ocorre através de nos reconciliar. Nos reconciliarmos, né? Vejam a dificuldade que seria, porque normalmente a mãe é aquela que tem o coração imenso. Ela recebe um filho, né? Ela vai ter que amar aquele filho e ama aquele filho. Vamos pensar no geral, ela vai amar aquele filho. Agora, se ela souber, ou se o filho souber que eles tiveram no passado, que ele foi prejudicado imensamente, e estão se reencontrando agora, depois de, sei lá, 100, 200 anos, 300 anos, 500 anos, não importa, que ela foi, ou que ele foi aquele cara, ou aquela mulher que me deixou, que me atrasou, entre aspas, a minha vida e me prejudicou, seria algo natural e fácil de conviver? Seria extremamente difícil um convívio familiar. Eu, na minha opinião, e os espíritos dão a mensagem, né, que seria praticamente impossível, porque não ocorreria isso de uma forma natural, porque eu estaria condicionado a um fator. E para nós agregarmos o termo que eu vou usar, mas germinarmos esse amor dentro de nós, essa reconciliação dentro de nós, tem que ser algo que venha do coração, da alma, do espírito. Não pode ser condicionado, senão ele não é interiorizado. Essa reconciliação não ocorre de coração, como se diz assim. Então esse esquecimento é muito importante, porque eu não vou saber quem é, que aquele nenê, que aquela criança, aquele jovem, aquela menina, aquele menino, ou aquela mãe nós tivemos inúmeros embates em vidas anteriores, e a gente se encontra e diz assim, mas és tu? De novo? Não, mas não, como é que eu vou... A dificuldade é imensa, não teria como haver uma convivência num grupo familiar onde ocorre mais de um caso, né, em relação a isso. O esquecimento do passado é a bênção divina em função desse aspecto, senão não teria condições. Só para te lembrar. Bom, pode... Não. É Continua. só para mim complementar. Tá, mas aí nós esquecemos tudo. Pegou, apagou, eu fiz os meus acordos, estudei, me preparei, esqueci de tudo. E aí, eu fico desamparado? Negativo. Eu não fico desamparado, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu tenho o sonho. No sonho, eu sou relembrado todas as noites, inúmeras vezes, dos acordos que eu fiz. Na minha matrícula, que eu fiz lá, na minha matrícula, o que eu tenho que fazer. Eu sou lembrado diuturnamente pelo meu anjo guardião, pelo meu mentor espiritual, pelos espíritos que nos acompanham na encarnação, espíritos amigos que gostam de nós e que secundam nós, nos lembrando, nos intuindo, nos inspirando, e a gente não se dá conta. Então sou lembrado, então fica gravado, esse esquecimento fica gravado no subconsciente, ele não está aberto. Alguns casos pontuais são liberados algumas informações, mas no geral isso são pontuais. No geral, nós temos essas lembranças através de sonhos, inspirações, intuições, mais ou menos nessa linha, assim, né, para ser breve, né? Heraldo, o nosso primeiro bloco foi mais longo do que o previsto, claro. Então esse está terminando, mas antes, em 1 minuto, tu consegue responder se existem ligações entre casais, digamos assim. A segunda união é uma união programada lá no planejamento espiritual? Casou, não deu certo, se separou, aí encontrou outra pessoa, casou com outra pessoa. Essa segunda união, isso aí está no planejamento lá ou foi uma... Foi fortuito? Foi fortuito. Existe, como nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos as escolhas. Não necessariamente possa haver as uniões, inclusive tem uniões fortuitas que não foram programadas, né? Certo. Normais. Essa segunda reencarnação, essa segunda relação, normalmente ela é programada. Inclusive no livro do primeiro livro do André Luiz, da série André Luiz, Nosso Lar, a segunda esposa do encarnado, que era a verdadeira esposa. Aham. E a primeira que desencarnou ficou auxiliando
esse casamento, porque ela já era um espírito mais evoluído. E a primeira era a segunda, que era a real esposa dele, que teve essa segunda chance no sentido, mas já estava programado. Normalmente ocorre essa programação, é bem interessante. Heraldo, infelizmente, nosso papo vai ter que parar por aqui, mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, fica à vontade, a câmera 3 é toda tua ali. A gente fazer um breve encerramento, né? Nós, muitos irmãos, a gente ouve falar, principalmente que não tem esse contato com a doutrina espírita racional, dizendo assim, eu não pedi para nascer, eu não queria, não é a família que eu queria, que eu gostaria. Na verdade, não é que eu queria, que eu gostaria, é a família que eu preciso para o meu desenvolvimento. E digo todos os irmãos que existe um casamento perfeito. E o casamento perfeito, ele é a união de duas almas, de dois irmãos imperfeitos, mas que eles se recusam a desistir um do outro. Essa linda mensagem. Gente, estou encerrando, sim, mas não sem antes agradecer mais uma vez, Heraldo, muito obrigado pela tua presença aqui, enriqueceu muito esse assunto. Creio que o telespectador, porque foi uma linguagem simples, certo? E é isso que é o objetivo do programa, falar em espiritismo, mas de forma simples. Gente, estou mais uma vez agradecendo meu amigo, agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso programa é exibido uma vez por semana e o programa inédito vai ao ar na TV Santa Maria, canal 19 da NET, às segundas-feiras, às 22 horas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade.